Fala, gente, boa tarde, é o Diogo. Eu estou aqui com o auxiliar técnico junto nos bastidores. Diegão Rodrigues está aqui comigo dando esse apoio, esse suporte. E essa live que eu estou fazendo hoje fora de horário é única e exclusivamente para você que está querendo aprender algo novo. E olha só, eu descobri algumas coisas e o tema dessa live é um tema muito simples. O que os ricos sabem e eles não têm intenção de explicar para a gente. É algo muito simples, mas que pode e vai diversificar a sua forma de pensar, o seu mindset, vai enriquecer o seu mindset nessa tarde. Para isso eu vou usar aqui o meu flipchart, né? Então esse flipchart aqui eu vou passar algumas informações e vou pedir para o Diego vir aqui daí mostrar na sequência as informações que eu vou colocar aqui nesse quadro. Presta atenção, vai ser algo muito bacana, algo muito enriquecedor, que vai agregar valor na sua vida. Primeiro de tudo eu vou colocar hoje o tema da nossa live aqui, né? Que vai ser o que os ricos sabem e não contam. Por que tem algumas coisas que as pessoas que são mais favorecidas sabem, elas não querem que você saiba, tá? Então é o que os ricos sabem e eles não contam. Como é que tá aí, pessoal? Tá vendo bem? Daí na sequência. E para isso eu vou usar uma metodologia bem simples, que é o que? Eu vou usar basicamente 3 círculos. E aqui no baixo desse círculo eu vou desenhar uma pirâmide. E você vai entender o que esses desenhos aqui têm a ver com o que os ricos sabem e eles não querem que você saiba. Presta muita atenção porque isso aqui é muito enriquecedor. Olha só. Existem basicamente 2 tipos de pessoas que estão querendo crescer na vida. São os trabalhadores. Eu vou colocar aqui trabalhador. E os empreendedores, tá? Então existem os trabalhadores e existem as pessoas que são empreendedores. Não que esse aqui não possa ser um empreendedor e esse aqui não possa ser um trabalhador, porque um empreendedor também trabalha, mas tem algumas diferenças nisso aí que eu quero que você entenda e amadureça na sua mente. Olha só, o trabalhador, ele pode ser um CLT, ele pode ser um MEI, ele pode ser um PJ, enfim, tem uma infinidade de formas de você trabalhar. Mas o trabalhador basicamente, show, valeu, tá massa. Vai dando boa noite se puder, pastor. Um trabalhador basicamente, ele entra no mercado de trabalho e ele tem uma palavra que passa a fazer parte da vida dele, que é a palavra segurança, tá? E essa palavra segurança, ela é totalmente oposta a essa palavra empreendedor, empreendedorismo. O trabalhador, ele troca, de vez de ele ser um empreendedor, ele passa a ter segurança. Mas a prosperidade, ela não está de mão dadas com uma pessoa que abraça a palavra segurança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O trabalhador, ele acorda de manhã cedo, ele toma seu café, coloca sua roupa, pega seu meio de transporte e vai até o local de trabalho. Lá ele tem a segurança de uma empresa que vai dar todo o suporte para ele trabalhar. Na hora do almoço vai ter o almoço e daqui, quando der 18 horas, ele sai daquela empresa e vai fazer as coisas que são interessantes para ele. O empreendedor é muito diferente. O empreendedor ou o empregador, ele tem um outro encargo, porque quando dá 18 horas da tarde, esse cara aqui, muitas vezes ele não vai embora, ele não sai da empresa. Ele continua trabalhando. O empregado já foi embora, o empregado tem tranquilidade, porque ele tem a segurança da empresa subsidiar tudo o que ele precisa. Mas o empregador não. Ele é o cara que contrata, ele que paga, ele que compra, ele que tem que ter logística, ele que tem que ter mercado, ele que tem que inovar, ele que tem que criar. Então o empreendedor, ele faz tudo que o trabalhador não faz. Porque o trabalhador vende o tempo em troca de um salário. É totalmente diferente. Para a gente entender o que os ricos sabem e não contam, você tem que ter claro na sua ideia que trabalhador é diferente de empreendedor. Apesar que os dois trabalham, mas o trabalhador aqui é o empregado, é isso que eu quero dizer. E o empreendedor é o empregador, é o que contrata, tá? Então olha só, para ser trabalhador aqui no Brasil,
Eu vou colocar aqui o trabalhador, tá? Aqui o trabalhador. Ele está nesse círculo aqui, tá? E o trabalhador, ele não entende muita coisa que acontece com ele, mas agora vai ficar muito claro para você entender os próximos passos dessa live. Vai ficar muito claro na sua mente o que eu quero explicar, tá? O trabalhador, ele trabalha em troca de um salário, tá? E ele tem algumas demandas de impostos por trás dele, tá certo? Ele trabalha, logicamente, para ele subsidiar o seu custo de vida. Mas ele trabalha e ele contribui para quem? Para o governo. Pro governo. E o governo, tá? Que tem uma demanda gigantesca de tarefas, de projetos, de coisas para suprir, também tem as suas demandas. Por isso, cobra das pessoas o que a gente chama de impostos. Tá? E nesse momento que a gente vive, tem uma alta quantidade de impostos sendo cobrado das pessoas. E as pessoas não entendem por que tem que pagar tanto imposto. A gente trabalha em média 6 a 7, agora a 8 meses para suprir as demandas do governo. Tá? Mas olha só que legal, você vai começar a entender agora um novo aspecto do que os ricos sabem e não contam. E para você que está gostando, me segue lá no YouTube, Diogo Torres, no meu TikTok, que é Diogo Torres Coach. Se você gostou dessa live, manda para mais pessoas ali apertando aquele triângulozinho que tem bem embaixo da live, que parece um aviãozinho. Manda e compartilha com mais pessoas. Agora presta atenção aqui, que legal. Aí aqui em cima, nessa outra, olha, ó, trabalhador, governo, aqui nós temos a Previdência Social. E aqui que mora a grande, você vai entender o que eu estou elencando aqui hoje, tá? Então vou tomar uma aguinha. Presta atenção agora nessa parte. Eu vou usar agora, vocês vão entender o porquê que tem 3 bolinhas e um triângulo aqui, tá? Para tudo isso aqui, para funcionar o que a gente chama de um sistema, existe um sistema por trás do sistema, que você vai entender. A Previdência. A Previdência Social. Muita gente critica porque teve que haver uma reforma, mas você vai entender o porquê que teve a reforma da Previdência Social. Vamos colocar aqui. Existem milhões eu estou dizendo, de pessoas que precisam da Previdência Social. Que são as pessoas que já trabalharam e que precisam receber. Tá? Mas para essas pessoas receberem o dinheiro, elas precisam exatamente disso aqui, dessa pirâmide financeira. É pirâmide financeira, tá? Por quê? Os trabalhadores contribuem, né, com seus dinheiros, com seus salários para o governo, pagam impostos, o empregador paga e o trabalhador também paga. Esse dinheiro sustenta a Previdência Social. Mas para isso aqui existir, os trabalhadores, as pessoas, tá? Milhões de pessoas, tem que estar entrando nessa pirâmide financeira aqui, ó. Tá? Então, milhões de pessoas entram nessa pirâmide, tá? E aí, o empregador paga um imposto, o trabalhador paga imposto, esse imposto sustenta aquelas pessoas que já trabalharam, esses impostos sustentam a infinidade de demanda que o governo tem, porque o governo não aguenta mais, é muita coisa para o governo. Né? E você pode ver que o governo, quando ele quer fazer uma obra, ele abre o capital. Ele tem que pegar dinheiro de fora. Empreendedores vão lá, compram lá ações, compram lá ou injetam dinheiro, né, privado no governo para poder algumas obras existirem. Então, por quê? Nós vivemos um país que é assistencialista. Nós temos uma infinidade de projetos sociais, temos uma infinidade temos que sustentar uma demanda muito grande, milhões de pessoas que precisam do quê? Saúde, educação, transporte, logística, remédio, médico, uma demanda de coisas muito grande, são sustentadas. Por quem? Por quem trabalha. Por isso que a gente trabalha 6, 7 a 8 meses para sustentar o sistema público, que é pesadíssimo, e aqui no Brasil nós pagamos uma demanda de imposto gigantesca para essa roda continuar rodando, mas a gente precisa do quê? De trabalhadores, que são os jovens que entram no mercado de trabalho para entrar nessa pirâmide financeira. Tá? E isso basicamente é o que acontece. Então milhões de pessoas entram
para trabalhar, para ser CLT, vender o seu tempo em troca de um salário para poder o empregador também ganhar os seus recursos para poder ainda mandar mais dinheiro para o governo. O trabalhador manda dinheiro aqui para o governo para sustentar isso tudo aqui, essa máquina pública que é gigantesca. Porque o governo tem funcionário público, tem viatura, tem que contratar, tem que pagar, tem sistemas, tem uma infinidade de coisas que o governo tem que sustentar para dar conta de fazer essa roda aqui toda girar. Então, a gente precisa muito desses trabalhadores. E o que está acontecendo hoje em dia? Muitos jovens, muitos, uma galera de pessoas, milhões de pessoas, entenderam a diferença entre ser trabalhador, empregado, e entender a diferença de ser empreendedor e empregador. Tá? Trabalhador, empregado. Empreendedor, empregador, que é quem contrata o trabalhador. Tá? E muita gente não está mais entrando aqui. Ó. Muitas pessoas não estão mais entrando aqui. Ó. Deixaram de querer trabalhar no mercado formal, estão abrindo empresa, estão sendo MEI, estão sendo PJ, estão abrindo, vendendo sonho, bala na rua, estão vendendo ovo, enfim, tem uma infinidade de profissões autônomas que as pessoas estão trabalhando, que para elas têm mais liberdade, pode usar melhor o seu tempo do que trabalhar no CLT, que é o mercado formal clássico de um trabalhador empregado que é formal, tá? Então, essa pirâmide cada vez aqui tá faltando muita gente aqui no mercado. E os que têm estão só aprendendo como essa estrutura funciona para posteriormente abandonar isso aqui, empreender e se tornar empreendedor. Mas o que tem a ver tudo isso aqui que eu expliquei para você com o que os ricos sabem e não nos contam? Por quê? Enquanto mais uma pessoa de menos renda você for, mais imposto você paga, e os ricos menos impostos eles pagam. Por quê? Quando eles não querem pagar imposto, eles contratam pessoas com deficiência, eles criam projetos sociais, tudo isso para não pagar imposto para o governo, que sobrecarrega o trabalhador. Então, tem muitas coisas que você tem que aprender, que são coisas que os ricos sabem, mas eles não querem que você saiba. Por isso que, quando você for criticar ou até julgar a reforma, entenda que isso aqui, essa reestruturação do projeto social, da Previdência Social, teve que acontecer. Porque está faltando gente para suprir uma demanda de milhões de pessoas que estão aposentadas, que precisam receber porque já trabalharam, já contribuíram, mas que por isso a gente paga cada vez mais imposto para sustentar o governo, que tem uma demanda pesadíssima, um orçamento pesadíssimo, político, cargo comissionado, funcionário público, saúde, educação, projeto social, tudo isso dentro do governo. Então, o nosso país é um país assistencialista, a gente não ensina as pessoas a produzir, a gente dá pronto. E tudo que você dá pronto, as pessoas não aprendem. Por que nos Estados Unidos é diferente? Lá os caras ganham 5 vezes mais que um brasileiro ganha. Porque lá não tem nada de graça. Lá você ganha bem, mas você tem que comprar tudo. Saúde, educação, tudo é pago. Então essa é a diferença básica. Agora a gente vai partir para a segunda parte dessa live. Se você já compreendeu aqui, Pastor quer trazer um pouquinho aqui para o pessoal entender? Eu vou fazer um feedback aqui para o pessoal entender, né? Como que funciona pela última vez, ó. Então aqui, ó. O que os ricos sabem e não contam? Trabalhador versus empreendedor. Trabalhador é o empregado, empreendedor é o empregador. Ponto. O trabalhador paga muito imposto, porque ele tem que sustentar essa esfera toda, ele tem que sustentar o governo, se autossustentar e ainda sustentar quem já trabalhou. Para esse sistema funcionar, tem que ter uma demanda de muitas pessoas aqui, ó, entrando nessa pirâmide financeira, para alimentar esse sistema, para a roda girar. Basicamente é isso. Então é por isso que a gente está tão sobrecarregado de impostos. Por quê? Para o sistema, né, funcionar, precisa cobrar de alguém. Então adivinha de quem que eles cobram? Do trabalhador, da pessoa que todo mês está ali ganhando seu salário. Tá? E o próximo passo agora, a gente vai partir para a segunda etapa. Pode colocar lá, se você quiser. Tá? É bem legal essa parte agora. A gente vai fazer aqui. O tema ainda continua sendo, tá? Ó, o tema. O que os ricos sabem e não
Contam. Mas agora presta atenção aqui. Tem mais uma coisa que eu quero ensinar para vocês. Que eu aprendi, depois de muito errar, eu estou aprendendo também. Nós temos um modelo financeiro, tá? E o que eu estou fazendo aqui hoje é uma consultoria gratuita com vocês. Uma consultoria gratuita. Todos nós somos criados e temos um modelo financeiro. Um modelo inconsciente financeiro. Que 98% das pessoas sabem, não sabem, mas 2% da parcela mundial sabe. Que é o que os ricos sabem e eles não querem que você aprenda, que você desenvolva. Então presta atenção nisso aqui que vai ser enriquecedor você entender que existe um modelo financeiro. Eu, o Diego, a minha mãe, a nossa família, todos nós temos um modelo financeiro, tá? Olha só o primeiro modelo aqui então. Modelo financeiro. Mas agora eu vou usar essa palavra que chega até a ser engraçado. Eu vou colocar o modelo financeiro de uma pessoa que muita gente se enquadra, que é o modelo financeiro do pobre. E por que não é interessante para o rico os pobres saibam, que as pessoas mais pobres saibam disso? Por quê? Porque senão mais gente vai sair daqui para se tornar rico. E eles não querem que você saiba disso. Então presta atenção agora que eu vou ensinar a vocês o que é modelo financeiro que todos nós deveríamos ter aprendido na escola, quando éramos jovens, crianças e adolescentes. Mas tem gente que morreu e não sabe disso. Presta atenção. Presta atenção aqui. O que os ricos sabem, eles não querem que você saiba. Olha só. Todos nós temos um modelo financeiro inconscientemente. Aqui na nossa mente tem um modelo financeiro. O que você faz com o teu dinheiro. O pobre, em específico, tem um modelo financeiro que nunca vai fazer ele ser rico. Ele pode ganhar na Mega Sena, mas ele não vai ser rico nem ganhar na Mega Sena, porque inconscientemente ele tem um modelo financeiro de pobre. Então você tem muitos casos de pessoas que ganham 50 milhões da Mega Sena, 5 anos depois está pobre de novo, pior do que estava antes de ganhar. Por quê? Eu vou explicar para você. Ó, lembra que eu estava explicando no quadro anterior, né, que o trabalhador ele ganha um salário? Então agora acompanha aqui. Ó. O trabalhador, tá? Ele vende o seu tempo em troca do quê? Salário. Ponto. Ele vende o tempo dele. Algo que não tem volta, seu tempo. Tempo não tem retorno. Não tem como eu vou voltar no tempo. Não existe. Você vende o tempo em troca de dinheiro. Ponto. Tá? Mas olha só. O que na escola a gente deveria ter aprendido para não ter tantas pessoas endividadas, quebradas financeiramente, que nem está acontecendo agora mais e mais e mais? Olha só. Todo pobre, todas as pessoas que se enquadram aqui como pobre, ó, a gente tem os nossos gastos necessários que a gente precisa suprir para sobreviver. Quais são eles? Ó, despesa aqui. Quem paga aluguel? Aluguel. Né? Aluguel. Aí temos que se alimentar, então alimentação. Tá? Aí a gente tem roupa, né? A gente tem aqui, eu vou colocar só 3, mas tem muitos. A gente precisa pagar aluguel, quem tem que pagar aluguel. A gente tem que se alimentar, a gente tem que comprar roupa, a gente tem que comprar calçada, a gente tem que pagar uma série de impostos, né? Vou colocar impostos aqui que é importante. Então, a gente tem que pagar os impostos, né? Pra gente, que é o mínimo pra gente poder sobreviver. Esse é o modelo financeiro de uma pessoa pobre. Tá? Todos nós nascemos com um modelo financeiro. E você tem que descobrir qual é o seu. Para a gente sobreviver, a gente tem que trabalhar. Então a gente vai trabalhar para ganhar um salário, a gente vende nosso tempo em troca de um salário. Tá? E esse salário é para quê? Para a gente pagar as nossas despesas. Aluguel, imposto, alimentação, roupa, calçado, comida.
né? Se for necessário uma van para os filhos, etc., porque estuda longe e tal. A gente tem os nossos... E isso é o básico para a gente sobreviver. Então, muitas pessoas não foram programadas com planejamento em nada. Então, elas têm aqui o seu salário, né? E além disso aqui, que é o custo básico de vida, né? A gente tem outros custos que não são tão necessários quanto esses básicos, mas também eles têm as suas entretenimento, enfim, tem outros custos que a gente tem que entender. Mas daí aqui, ó, renda, que é o salário. Aqui as despesas, que são o básico. Aqui nós temos dois quadros embaixo, quer dizer o quê? Ativo e passivo. São dois quadros aqui. São 4 quadrados, cada um com a sua importância, e você vai entender o porquê. Ó, o passivo. Para você entender o que é modelo financeiro, tudo que é passivo é despesa. O que é despesa? É aquilo que você vai tirar do seu bolso, do seu dinheiro, para pagar. Então o que é despesa? Aluguel é despesa? Então eu vou pagar. Luz, água, roupa, tudo que eu pago é despesa, né? E sendo despesa, isso aqui, ó, ela é o que? Passivo. O que é passivo? É pagar aluguel. Então aluguel é passivo. Alimentação, porque é uma necessidade básica, a gente tem que comer, não importa o preço que esteja as coisas, tá? Roupa, a gente não pode andar pelado, somente algumas tribos indígenas. Imposto, a gente tem que pagar imposto, né? Lembra da roda lá que tem que girar? Então a gente tem várias rendas, a gente tem uma renda que é salário, a gente tem várias despesas, e as despesas se enquadram no quadradinho passivo. Por que passivo? Eu já vou explicar. Por enquanto, para não tumultuar, eu vou explicar parte por parte. Então isso aqui, tudo que é despesa é passivo. É o que eu tenho que pagar, mas não me traz nada de lucro de volta. Eu só pago. Eu só pago. E a gente, como a gente não tem na escola essa matéria, consultoria financeira, economia, a gente não aprende isso na escola, geralmente o pobre vem com o modelo financeiro que ele acaba gastando muito mais do que ele ganha. Então ele ganha lá um salário X, as despesas dele ele tem muitas despesas, tá? Para ele sobreviver, né? Quase as despesas são quase maior que o que ele ganha. Então ele tem que... Olha só que ciclo vicioso que a gente entra se você não aprender isso aqui o quanto antes. Você ganha o salário X, você tem muitas despesas, essas despesas são passivas, não te trazem nenhum lucro de volta, porque você precisa comer, precisa vestir, precisa pagar imposto, tá? E além disso, muitas vezes o teu custo de vida é maior do que o salário que você ganha. Só que o pior ainda, tem gente daí, casa, o que é normal, né? Você casa, aí você tem que não dar conta de pagar, você tem que trabalhar em 2 empregos, até 3 empregos, aí você perde qualidade de vida tentando aqui suprir a tua renda para dar conta de pagar tantas despesas que você tem. E se você não tomar cuidado com esse modelo financeiro, você vive uma vida só para pagar despesas, você tem pouca qualidade de vida, você não tem acesso à cultura, você não faz uma viagem com a família, você não faz quase nada. Por quê? Porque você não teve aula de consultoria financeira. Então você ganha um salário, você tem muita despesa, você tem que trabalhar em 1, 2, 3, 4 serviços, você perde qualidade de vida, perde de estar com os seus filhos, você não descansa, isso afeta seu relacionamento, seu casamento, várias áreas da sua vida estão sendo afetadas porque você não tem uma aula de consultoria financeira, que nem essa que eu estou te dando de forma gratuita, porque eu aprendi sozinho, em casa, tudo que eu estou te falando aqui. Agora olha aqui, isso aqui, tem muitos economistas que não sabem fazer isso aqui, ó. Então, olha só que legal até aqui. Isso aqui é um modelo financeiro de uma pessoa pobre. Tá? E você viu que esse quadro aqui do ativo, ele está vazio. E vai ficar, porque, infelizmente, a nossa classe de pessoas mais pobres, elas não têm alguns conhecimentos que são primordiais para você se tornar rico. Tá? Então, olha só. Um último feedback aqui, para você entender. Para você vir aqui para você entender. O pessoal vê mais de perto. O tema da nossa live de hoje é o que os ricos sabem e eles não contam.
Esse aqui é que eu estou fazendo uma consultoria. Esse modelo financeiro aqui é de uma pessoa pobre. O que uma pessoa pobre faz? Ela precisa receber um salário, então ela vai trabalhar. Ponto. Aí, esse salário aqui, ela precisa desse salário para sobreviver. Para suprir as suas necessidades básicas, que são aluguel, imposto, alimentação, roupa e uma outra infinidade de despesas que uma família tem, que uma pessoa tem. Só que muitas vezes o que ela ganha de salário não supre. Ela acaba tendo que trabalhar em 1, 2, 3, fazer taxa, a mulher tem que trabalhar, os filhos têm que trabalhar para suprir essa necessidade de passivo que ela tem. O passivo é, você tem que pagar e não vai te trazer nenhum benefício, nenhum lucro de volta. Tudo que é despesa é passivo. Tudo que é despesa é passivo. Porque não te traz nenhum retorno financeiro de graça. Agora eu vou te explicar. Esse aqui é o modelo de uma pessoa pobre. Você pode ver, não tem planejamento algum. Ele só trabalha, vai pagando as coisas, ele não consegue ter um lazer, ele tem que trabalhar em 1, 2, 3 empregos. O que ele ganha muitas vezes ainda, o que ele acha que está fazendo de lazer, ele está gastando, aí muitas pessoas gastam ainda o pouco que sobra nos bar, balada, enfim, uma infinidade de coisas que não vão aproximar elas da riqueza nunca. Ao contrário, vão trazer mais aqui, mais passivo para a vida delas, que está tirando o pouco que elas ganham, que elas poderiam investir em algo que vai enriquecer, elas estão ficando cada vez mais pobres automaticamente. Agora eu vou ir através disso. Aqui é o primeiro, esse aqui é o modelo financeiro do pobre, esse aqui é o primeiro modelo, tem mais 2. Agora presta atenção. Quer colocar lá, pessoal? O tema vai continuar sendo o mesmo, vou sempre colocar aqui para você entender, tá? É o que os ricos sabem e eles não querem que você saiba. O que os ricos sabem e não contam. Tá? E por que eles não querem que você saiba? Agora você viu o primeiro modelo financeiro, que é o modelo financeiro do pobre. Agora esse modelo financeiro, ó, vou colocar aqui. Modelo financeiro. Agora eu vou colocar aqui, ó. O segundo modelo financeiro é da classe média. E esse também é muito engraçado. Você vai achar, você vai se enquadrar ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Tá? Vou fazer aqui os desenhos. Tá? Eu não sou muito bom desenhista, então eu vou repetir. Renda, despesa, e aqui eu vou fazer um quadrado maior. Aqui ativo. E aqui passivo. Agora presta atenção aqui, ó, no modelo financeiro de uma pessoa de classe média. Esse aqui também é engraçado. O do pobre eu não acho nada engraçado. Mas esse aqui é. Você vai entender por quê. Olha só. O que os ricos sabem não contam. Olha só, você vai aprender alguma coisa aqui, nem que seja 1%, mas você vai aprender. Como qualquer pessoa, uma pessoa classe média, ela trabalha também. Isso é comum. Todo mundo precisa trabalhar ou empreender, né? Trabalhar. E a pessoa trabalha para quê? Para ganhar um salário. Então, a renda dela é o salário. E essa renda que ela tem, tá? Mesmo que ela seja de classe média, ela trabalha para quê? Para suprir despesas. Aluguel, igual ao pobre. Roupa, imposto, transporte, uma infinidade de coisas. Mas o modelo financeiro de uma pessoa de classe média é um pouco diferente do modelo financeiro de uma pessoa pobre. Por quê? O pobre é aquele cara que ganha um salário, 2 salários mínimos ali. O classe média é um pouquinho diferente. Ele é aquele cara que já ganha ali a partir, né, dos R$4.200 até ali os seus 9.000 por mês. Esse é um classe média aqui no Brasil. Por que ele não é rico? Porque
que para você ser rico, você tem que ganhar mais de R$ 9.990 por mês. Segundo estudos, um rico ganha a partir de R$ 9.999 por mês. Tá? O classe média é aquele cara que muita gente se enquadra nesse cara aqui. Por quê? Como qualquer outro, ele trabalha para ter um salário e esse salário ele desconta as suas despesas. As despesas, lembrando, ela entra aqui no quadradinho do passivo. Tá? Então aqui, ó, o que é o passivo? É tudo que eu tenho que meter a mão no meu bolso para pagar, mas depois que eu pago não me gera lucro algum de volta. Então não é investimento, é apenas passivo, é um gasto que eu tenho que pagar comida, eu tenho que me alimentar, eu tenho que comprar gasolina porque eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que comprar roupa porque eu não posso andar pelado. Então, só que o engraçado é que esse cara aqui, ou essa mulher, que ela é de classe média, tem um embate diferente, tá? Então, esse cara aqui, ele paga aluguel, faltou um aqui, ele paga imposto, ele paga transporte, ele paga roupa, estudo, que geralmente para ganhar esse salário aqui de 4.000 em diante, de 3.000 em diante, 4.000 em diante, é um cara que já estudou um pouco, né? Então ele já é um cara, vou colocar aqui, letrado, né? Ele não é um cara que vai trabalhar lá na área operacional, ele vai trabalhar já numa área de supervisão para diante. Então ele é um cara que ganha um pouquinho mais, ele já ganha uns 3.000 em diante ali por mês, né? Eu coloquei a partir de 4, mas a gente sabe que para trabalhar, para ser classe média, a partir de 4.000 em diante. Só que a diferença desse cara para o modelo de pobre é que esse cara classe média, ele não é rico, mas ele quer viver como se fosse. Então a despesa dele aqui, por exemplo, de aluguel, ele não vai morar lá num bairro simples. Ele já ganha um salário bom, geralmente ele vai casar com uma pessoa que já também ali ganha um salário bacana, geralmente da mesma faixa que ele, ou até mais. Então ele vai alugar uma casa num lugar top, ou ele vai financiar uma casa num lugar top. Por quê? Porque ele ainda não é rico, mas na cabeça dele ele é. Só que eu vou provar para você que ele não é. Sabe por quê? Porque esse modelo aqui de classe média, ele quer que você se sinta rico, mas você não é. Sabe por quê? O aluguel aqui que ele poderia pagar, um aluguel acessível, não, ele quer morar num bairro top, então ele vai pagar lá um aluguel caríssimo. Ponto. Se ele não quer pagar aluguel, ele quer comprar sua casa, ele vai financiar uma casa boa, num lugar e tal. Então ele vai pagar alto para isso, ele vai pagar juros sobre juros para ter uma casa. O imposto dele é bem maior do que o do pobre, porque o cara da classe média, ele não quer andar num Gol, ele quer andar num carro top, ele quer andar numa BM, né, uma BMW top, que tem um consumo maior de combustível, que paga mais imposto para o governo. Então ele quer um carro top, ele quer mostrar que ele é rico, tá? Então aqui a roupa dele, ele não vai comprar uma calça de R$40. Opa, ele tem um cargo de gerência, ele é supervisor, ele tem um cargo, então ele vai comprar lá um terno bacana, uma calça bacana. Não vai comprar calça ou short de 40, vai comprar o short de 250. Ele quer usar Prada, Lacoste, ele quer usar essas grifes que os ricos podem usar, mas muitos poucos deles que são milionários usam. Presta atenção. Por quê? E o estudo? Para se formar no Brasil, balela isso aí que eles falam que qualquer um tem acesso. Não é. Para você ter uma bolsa de estudo aí numa boa universidade, para você fazer um curso, tem que ter grana, tem que ter dinheiro. Por quê? Não é só pagar a mensalidade. Muita gente acha que estudar é só mensalidade. E não é. É combustível, é seu tempo, tá? Aí chegando lá na faculdade, você vai ter que comprar um alimento para você comer. Então esse estudo aqui, ele sai caro para você. Ele tem coisas por trás aqui. Então, ainda muita gente financia esse estudo para pagar depois de formado, em um desses vários financiamentos estudantis que tem. Que quer dizer o quê? Que quando ele se formar, ele está endividado, só que ele não consegue entender. Tá? Então aqui, ó, esse modelo aqui do cara que é de classe média, ainda aqui o ativo dele continua vazio. Então, ele acha que ele é rico, porque ele mora no lugar igual de rico, porque ele paga imposto igual ele acha que rico paga, ele tem transporte igual de rico, ele veste roupa igual de rico, ele estuda em lugar que rico estuda, mas ele não é rico. Por quê? Eu vou explicar agora no último. Traz aí, pastel. Eu só vou passar um feedback para vocês aqui. O que a gente está fazendo aqui hoje é mostrar para você que tem coisas
que os ricos sabem, mas eles não querem que você saiba. Por exemplo, os modelos financeiros que nós inconscientemente temos. Olha só aqui, ó. Então, como qualquer pessoa, um classe média trabalha para ter seu salário, ele tem as despesas dele. Como ele é um cara que está numa função, ele ganha a partir de 4 mil em diante, ele tem um custo maior, porque ele poderia fazer aquela academia ali no bairro mais barato, mas não, ele quer fazer academia no lugar mais top, então, porque ele quer parecer rico. Parecer só, mas ele não é, né? Então ele tem um custo muito alto. Muitas vezes ele casa com alguém também que ganha bem, então ele vai querer comprar uma casa maior, uma casa melhor, vai pagar mais passivo ainda. E você viu, percebeu que aqui no ativo, ó, continua vazio? Nem o pobre e nem o classe média, eles investem aqui no ativo, e eu vou explicar para você. O passivo, você mete a mão no seu bolso e paga, mas não te traz nada de retorno financeiro de volta. O ativo é um pouquinho diferente, e eu vou ensinar agora na última parte da nossa live de hoje. Então o tema é o mesmo. O que os ricos sabem e não querem que você saiba. Presta atenção, vou desenhar aqui, né, um quadradinho. Pessoal, desenha um tema. Aqui eu vou desenhar um pouquinho maior. É para você ver bem. E agora esse modelo financeiro aqui é um pouco diferente. Porque esse modelo financeiro, ele é um modelo financeiro dos ricos. Vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar mais bonito. E tem uma diferença do modelo financeiro do rico para o classe média e para o pobre, que eu vou explicar agora. Ó, nesse primeiro aqui eu vou colocar a renda. É igualzinho a dos outros. Renda e aqui despesas. Aqui vai ser o quadradinho do ativo, igual nos outros. E aqui, ó, no passivo. Tá? Então, como qualquer outra pessoa comum, os ricos, eles também trabalham. Tá? Eles trabalham. E eles trabalham como qualquer um para ter seu salário, seus salários. E eles trabalham para ter salários, para poder ter suas despesas supridas. E o que são despesas? Alimentação, aluguel, transporte, imposto. Tem vários tipos de despesas, vários. Mas qual que é a diferença do modelo financeiro dos ricos para o modelo financeiro de um pobre ou de um classe média? O classe média, eu digo para você, ele fica ali achando que é rico, mas não é. O pobre nem sabe que existe modelo financeiro, por isso que ele não consegue sair daquele senso comum que ele vive. E o rico, meu irmão, ele é totalmente diferente. Ele até pode ostentar, ele pode fazer, ele tem uma certa liberdade, que é o que eu vou falar também agora nesse tema aqui. Mas ele não faz nem questão de ostentar. Por quê? Olha só. O rico trabalha para ter salário, para poder pagar suas despesas. Mas a diferença que eu vou falar para você aqui, está aqui nesse segundo quadrado aqui. Ó. Como qualquer pessoa, eles têm gastos passivos. Né? Eles podem pagar aluguel, pagar estudos, impostos, transportes, enfim, eles pagam vários tipos de despesas igual todos nós. Mas a diferença é que nesse campo passivo eles sabem o que significa isso
Então, na hora que eles têm que meter a mão no bolso deles para pagar algo, eles têm um feeling. Eles pensam, eles raciocinam antes de comprar, de fazer qualquer tipo de ação. Então, aqui, ó, nas despesas, eles colocam, eles fazem planejamento estratégico. Eles pensam assim, nossa, será que eu preciso realmente gastar tanto numa balada? Será que eu preciso comprar aquele carro de R$1 milhão, que depois vai ter de 3 a 10% aí de imposto sobre o veículo, só para me dizer que eu tenho? Eles fazem esses tipos de pergunta, tá? Eles pensam assim, nossa, será que eu vou financiar meus estudos? Ou eu vou, de repente, fazer o possível para pagar, né? Juntar dinheiro? Ou eu vou... Os impostos não tem como fugir, todos nós temos que pagar, mas eles tentam ao máximo diminuir a demanda de imposto. Então eles compram um carro mais simples, porque um carro mais simples consome menos. Consumindo menos, você gasta menos. E um carro mais simples paga menos imposto, IPVA, seguro, essas coisas todas. Tá? Então o transporte deles tem menos gasto que uma pessoa classe média que não pode, mas quer andar num carro super caro. Tá? Então o que o rico faz? Ele faz esse modelo financeiro entrar em vigor, a ação na sua vida. E olha isso aqui. Agora aqui no campo ativo, que estava vazio até agora, vai começar a preencher. Tem algumas coisas que os ricos fazem que os pobres não fazem. Por exemplo, ao invés de ir lá e comprar um super carro quando sobra dinheiro, o rico ele fica com aquele mesmo carro. Porque ele sabe que ele está investindo em algo que vai vir até ele em forma de dinheiro na sequência. Então, para que ele vai aumentar gasto? Só para se ele pode andar com o mesmo carro? Ou se ele pode comprar um carro popular novo, um carro usado, popular, que não vai dar despesa, não vai dar prejuízo para ele, porque ele precisa de um veículo, ele vai lá comprar, ou de repente ele nem compra esse carro, ele usa Uber, ou de repente ele prefere pagar um aluguel mais barato para poder ter dinheiro para fazer o quê? Naquilo que o pobre nem o classe média faz, que é investimento. E essa palavra investimento, ela tem um duplo sentido, ela vale por dois. Ela tem um duplo sentido por quê? Tudo o que o rico vai comprar, tudo ele não considera como comprar. Porque nós, quando vamos comprar algo, você já percebeu que quando você vai passar teu cartão e você compra algo, você sente prazer naquilo. Se você vai comprar algo top, a hora que você passa o cartão, aquilo te dá poder. Nossa, eu posso comprar aquele tênis de R$600. Nem que eu tenha que parcelar em 10 vezes, mas eu posso. Então você se sente bem. O rico ele não tem essa necessidade. O que ele está semeando para o futuro. Então o que ele faz? Ele faz investimento. Quando ele vai comprar algo, ele fala assim, nossa, mas eu posso investir, eu posso semear para o meu futuro. Então eu vou comprar um tênis mais barato para mim poder investir. E ele encara qualquer compra como investimento. Então aqui, ó, ele faz o que de diferente do pobre. Enquanto a pessoa aqui, o pobre, trabalha, ganha seu dinheiro e vai gastar, ele poderia gastar tudo em alimentação caríssima. O rico, ele tem os seus momentos, mas ele faz o controle da sua alimentação, ele faz o controle, faz gestão do seu aluguel, ele faz gestão do seu transporte, ele faz gestão dos seus impostos, ele faz gestão de tudo que ele vai fazer. O rico, o pobre não faz gestão de nada. O rico encara qualquer compra como um investimento. Antes dele comprar, ele pensa, ele fala, nossa, será que eu preciso disso? Ou será que eu só quero dizer que eu tenho, nem vou usar isso, eu vou pagar caro e eu vou gastar dinheiro com isso aí? Então o rico faz investimento. O rico, ele investe também no intelectual. Na sua vida intelectual. O que é o intelectual? Ele busca conhecimento. Ao invés de ele gastar tudo que ele tem com balada, bagunça, ele tira um final de semana lá do mês dele, da hora que ele quer, e vai lá para uma certa cidade, fazer uma imersão, fazer um curso. Ele investe em consultoria financeira, o que muita gente nem sabe que existe, tá? Consultoria financeira. Ele faz questão de buscar conhecimento, então ele investe no seu capital que ninguém pode roubar de você, que é o seu capital intelectual. Ele investe no seu capital intelectual. Ainda, quando ele pode, e muitos dos ricos fazem, rico sabe que tem gatilhos emocionais que os pobres têm. Quer ser rico, quer ganhar dinheiro fácil, não quer trabalhar, quer ter liberdade, né?
Todo pobre sonha em ter a chamada liberdade, a liberdade de verdade, a liberdade financeira, a liberdade de você poder fazer o que você quer na hora que você quer. E o rico sabe disso, então o que ele faz? Muitos deles são escritores. E esse escrever um livro para o rico tem um outro significado. Ele não escreve só porque ele quer, ele escreve porque isso aqui vai trazer para ele muita grana. Como? Você escreve um livro, você pode morrer. Esse livro vai continuar sendo vendido mesmo após a sua morte. Então, a sua família vai ter dinheiro seu o resto da vida, vão receber dinheiro por causa dessa obra aqui o resto da vida. Então, eles investem no capital intelectual, eles ficam mais bem informados, mais bem reconhecidos, e através disso aqui eles se tornam bons escritores, tá? Eles não têm preguiça de investir neles. Eles fazem investimento trade, que é aquele mercado de ações de comprar e vender. Se você não sabe, é uma boa área de investir, tá? Tem até um amigo meu que investe aqui, que trabalha com isso. Então, o rico ele procura investimentos também em bolsa de valores. Eles compram aquelas ações comerciais que você vai pagar, que você vai receber algo daqui 5, 6 anos. E tudo isso aqui, ó, tem uma diferença. Entre ativo e passivo é bem diferente. O ativo, eu invisto, eu meto a mão no meu bolso hoje, eu compro uma ação, eu invisto no mercado, eu invisto em algo, porém, daqui a algum tempo, vai me gerar lucro. O lucro se chama ativo. Então esse investimento que eu faço, que eu meto a mão no bolso para investir no mercado de ações e eu recebo de volta, eu recebo lucro. Tá? Isso aqui é o capital ativo. O rico, a diferença do rico e do pobre é simples. Eles não vivem mais, eles não comem comidas diferentes que a gente. Apesar de eles terem acesso a comidas mais nobres. Mas basicamente eles têm o mesmo tempo, o mesmo espaço e as mesmas oportunidades. Lógico que se você é rico, você consegue investir de uma forma melhor, investir mais dinheiro do que uma pessoa mais pobre. Mas, porém, uma pessoa simples também pode aprender a fazer investimento no capital ativo. E parar de fazer investimento no capital passivo, que só mete a mão no seu bolso e não te traz nada de volta. O capital passivo só faz você gastar. O capital ativo, você investe, mas você recebe no futuro. Esse retorno se chama lucro. Tá? Então são 5 formas de você obter um capital ativo. Você investe aqui em investimentos, intelectual, livros, mas o recurso financeiro, basicamente, ele retorna para você, ó, o salário é a mais pobre, é a forma de você viver mais pobre de todas. Quem vive assalariado trabalha muito, ganha pouco, né? Aí, se você está cansado de trabalhar para alguém, você empreende, você vai para o segundo estágio, qual que é? Você começa a se tornar empresário. Aí você vive do quê? De lucro. Lucro é melhor que salário? Lógico que é. Aí, se você empreendeu legal, o seu negócio deu certo, começou a ganhar dinheiro, você começa a formar o quê? Patrimônio. Você começa a comprar terrenos, investir, aumentar a sua loja, começa a comprar outras, abrir franquias da sua loja. Você gera patrimônio. Tá? Aí, olha só que legal. Quando você está muito bem já de situação, que você não trabalha para ninguém, você entra no estágio que essa palavra passivo começa a se tornar, ela sai do aspecto negativo que ela tem aqui e ela retorna para você de uma forma positiva. Sabe por quê? Porque chega um dia que para você ter liberdade, você precisa dessa palavra passivo. Você já trabalhou, agora você investiu, você vive de lucro, agora você já enriqueceu bem, você vive de patrimônio, você tem muitos patrimônios, e agora para você está vivendo a fase da liberdade. Você chegou no estágio que você parou de investir em passivo, você é o cara passivo. Por quê? Você não faz mais nada, você fica em casa ganhando dinheiro. Você entrou no 4º estágio, que você vive de rendimento passivo. Você está em casa dormindo e as suas empresas, as pessoas trabalham para você descansar. Então essa aqui é a 4ª parte. É a única hora que o passivo se torna positivo na sua vida.
E aí, quando você chegar nesse estágio de riqueza, você só tem que investir numa última coisa para você realmente chegar no ápice da sua vida, tá? Um ápice, que é o que eu chamo de investir no reino, que é quando você já venceu na vida, tá? Tem sua família bem estruturada, tem empresas que te dão muito lucro, você não precisa mais vender seu tempo, agora você só vai viver do que eu chamo de investir no reino, que é a última fase, a quinta fase, que é onde nada mais disso aqui importa para você. Você já fez tudo. Aí você só vai trabalhar o seu campo espiritual, para você investir no porvir, que vai ficar para uma próxima live que eu vou explicar o que é isso aqui. O quinto elemento é a vida após, é investir no reino, que também é investimento. Aí fica aquela pergunta, o que você faz? O que você faz para investir no reino? Tem gente que nem entrou aqui no primeiro estágio já quer investir no reino. E ele nem foi vencedor, ele nem chegou lá, ele nem conquistou, mas já quer investir no reino. E ele pode inverter, de certo modo, a logística aqui. Mas primeiro, eu te aconselharia, invista em você, para você chegar ao ponto de vencer, para investir no reino. Então, se fez sentido para você, espero que você tenha gostado. O tema foi o que os ricos sabem e não contam. Eles não querem que você aprenda isso. Eles não querem que você entenda que a diferença entre o pobre e o rico não é nada mais que conhecimento, sabedoria e, lógico, uma boa consultoria financeira. Se você precisa e quer conhecer um pouquinho mais, me segue lá no Instagram, me segue no TikTok, me segue no Facebook, me segue nas redes sociais, no Like ID, e você vai ver, tem uma série de vídeos bacanas para te desbloquear e fazer você entender que o real sentido, se você quer dar a volta por cima e chegar aqui no rico, chegar um dia a vencer na vida, você precisa atualizar o seu mindset. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. E não você trabalhar para ter dinheiro. É isso, basicamente, é isso que os ricos sabem e nunca vão te contar. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles, enquanto uma pessoa de menor capital financeiro, menor capacidade intelectual, fica trabalhando em troca de dinheiro. Valeu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live de hoje. E gostou? Se inscreve lá no meu canal do YouTube, se inscreve, compartilha o vídeo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Diego, por estar aqui. Tamo junto e logo, logo tem mais. Valeu!